Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Esta feita sendo realizada neste momento aqui no bairro Pinheirinho, na escola Padre Cláudio Longen, pelo segundo ano nesse mandato. 2017 já tivemos a sessão itinerante aqui neste local. Hoje teremos 9 indicações parlamentares, pedidos feitos pela comunidade local, transformados em proposições e também a discussão em votação única de 4 requerimentos, todos desenvolvidos também para o local, o bairro Pinheirinho. Queremos apresentar a mesa de vereadores e vereadoras, o presidente William Rigueto, Billy. Primeiro secretário da mesa diretora, vereador Luciano Alves. Segunda secretária da mesa diretora, Maria Enide Castilho Parker. Vereador Hernani José Anton. Vereadora Liliana Aparecida Schroeder Jurek. Vereador Silvio Cus. Vereador Ildefonso Pilati. Vereador Abel Waki. Vereador Pablo Ricardo Ribeiro. Os comandos do trabalho é do presidente dos trabalhos, é do presidente William Rigueto, o Billy. A todos, uma boa reunião. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite especial hoje a toda a comunidade do bairro Pinheirinho. Cumprimentar a imprensa, escrita e falada, toda a equipe da Câmara de Vereadores, os internautas. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de convidar o prefeito, Júlio César Roncone, para fazer parte da mesa. Convidar também o vereador Mirim, morador aqui do bairro, William da Maia Cope. Fica à vontade também. Bem, então convido a moradora Giane Kaczynski para fazer a leitura de um versículo bíblico e peço que todos fiquem em pé em respeito à palavra do Senhor. Missão dos 12 apóstolos. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes o poder de autoridade sobre todos os demônios, e para curar enfermidades. Enviou a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Disse-lhes, não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro. Não tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade. E em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Obrigado, Diane. Então, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Anunciar hoje, então, está entrando na Câmara de Vereadores, dando posse o vereador Hernani Anton. Seja bem-vindo, por 30 dias. Ele não vai precisar fazer o juramento, porque já fez em 2018, quando já tinha assumido um mês, então, fica à vontade, boas-vindas. Inicialmente será apreciada a ata da 22ª sessão ordinária de 8 de julho de 2019. A ata está em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Luciano Alves, que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-prefeito municipal, Júlio Roncone, os vereadores, as vereadoras, toda a comunidade que nos visita. Professora Marli, a diretora da escola, parabéns pelo espaço. Está muito diferente do ano passado, quando nós viemos a primeira vez com a itinerante.
né? Está muito bonita a escola, está passando por pintura, que dá para perceber. Então, quero já de antemão dar os parabéns. Correspondências recebidas. Relatório da Comissão Especial de Inquérito, cujo presidente é Pablo Ricardo Ribeiro, relator Luciano Alves, membros Maria Enide Castilho Packer, Ildefonso Pilati e Ivo Antunes. Relatório final. Trata-se da suposta infração praticada pelo vice-prefeito municipal no exercício de suas atribuições ao autorizar a montagem e desmontagem de barracas para possíveis vendedores na área central, onde se localizava a praça de alimentação do Natal Encantado 2017. Diante dos fatos, a comissão apresenta nesta data o relatório final de conclusão, qual seguirá para leitura em plenário na próxima sessão legislativa, no caso hoje, e em seguida encaminhará uma cópia ao Ministério Público e outra para a Prefeitura Municipal, concluído assim os trabalhos. Demais disso, transmitem-se as seguintes informações a respeito dos procedimentos. A Comissão Especial de Inquérito, em 13 e 30 de maio do corrente, compareceram testemunhas previamente convocadas pela CEI e também pela defesa do vice-prefeito, o senhor Roberto Schwartz de Albuquerque. Em 13 de maio, compareceram os servidores Afonso Tachek, que confirmou que montou as 4 tendas pertencentes ao Programa de Agricultura Familiar, atendendo ao pedido da servidora Núbia Lafayette. Gisele Staffin, que declarou que foi chamada durante suas férias em 9 de janeiro de 2018, para que fosse até a Secretaria da Agricultura e fizesse os termos de empréstimo de forma retroativa, com data de 2 de dezembro de 2017. Este fato chamou a atenção dos membros da comissão. Em 30 de maio, iniciou-se as oitivas com as testemunhas arroladas pela comissão e também pela defesa. A grande maioria das testemunhas arroladas pela defesa declararam não saberem o motivo pelo qual foram convocadas e que não participaram do Natal Encantado de 2017. Algumas declararam participar de alguma entidade que sempre emprestavam tendas para eventos promovidos pela entidade. Demais disso, a defesa procurou construir um argumento pautado na questão de que empréstimo de tenda era uma prática corriqueira. O depoimento do servidor João Marinho Lemes foi contundente quando ele afirmou que recebeu cópia do decreto número 12.961 de 2017, decreto este que regulamentou o Natal Encantado e que consta no artigo 4.11. Caberá ao permissionário a montagem e cuidado da tenda que deverá de ser de sua propriedade. Afirmou também que não leu o decreto, mas que estava montando sua própria barraca quando foi abordado por Núbia, que ofereceu uma tenda da Secretaria da Agricultura. Ele prontamente aceitou, pois sua tenda era pequena. Outro depoimento que chamou atenção foi a do servidor Alessandro Vieira Machado, que declarou que Roberto, mesmo no cargo de secretário da Agricultura, todos os dias despachava do gabinete do vice-prefeito. Essa declaração foi contraditória à do servidor Genésio Barbosa, que declarou que o senhor Roberto despachava na secretaria todos os dias de manhã e em seguida se dirigia para o interior. Genésio também negou as declarações feitas pela servidora Gisele, o que motivou a comissão a convocar os 2 servidores em questão para uma acariação. A acariação aconteceu em 10 de junho do corrente ano, às 17h45, e os 2 servidores mantiveram suas declarações feitas durante as oitivas. Contudo, Gisele provou a veracidade de suas declarações com arquivo eletrônico, e mesmo existindo a discrepância clara em favor de Gisele, fato que deveria ser encaminhado à delegacia de polícia para a confecção de boletim de ocorrência, em comum acordo, a comissão decidiu por não dar este encaminhamento. Portanto, a decisão dessa comissão especial de inquérito é que o empréstimo das tendas ocorreu de forma irregular, independentemente de que empréstimos já ocorriam anteriormente, pois estes também eram irregulares. As tendas, bem como outros equipamentos adquiridos pelo convênio 04/2010 da CESAM, deveriam ser utilizadas apenas no programa Agricultura Familiar. Por desconhecimento desta exclusividade, a Secretaria de Agricultura fazia empréstimos para qualquer entidade que a solicitasse.
A Comissão Especial de Inquérito entende que os empréstimos foram feitos de forma deliberada e irregular, indo contra o Decreto 12.961 de 2017 e a Constituição Federal, sem assinatura de termos de empréstimos, mesmo sendo a servidora Núbia Lafayette a pessoa que autorizou o empréstimo. O vice-prefeito, por ter dado anuência à citada servidora, é o principal agente autorizante. Existe nos autos uma declaração assinada pelo vice-prefeito em que ele confirma que foi o autorizante. Desta forma, fica decidido que o processo será encaminhado para o Ministério Público para sua continuidade e que as providências cabíveis sejam tomadas. Por tudo o que foi exposto, não há dúvidas que o vice-prefeito Roberto Schwartz de Albuquerque agiu de forma contrária aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da impessoalidade, qual seja com improbidade administrativa, na condição de secretário de Agricultura quando delegou funções a chefe de divisão, ou na função de vice-prefeito, quando deu ordens de seu gabinete, local de onde despachava todos os assuntos, inclusive este versado nos autos 001 de 2019. Feriu o princípio da legalidade, quando não respeitou a lei que normatizava o espaço gastronômico do Natal Encantado 2017, Decreto número 12.961, de 8 de novembro de 2017. Em especial o item 4.11, caberá ao permissionário a montagem e cuidado da tenda, que deverá ser de sua propriedade, grifado. Notadamente, as barracas em questão são oriundas do convênio das folhas 37 a 47, CESAM, pertencentes, portanto, ao município e não de propriedade do vice-prefeito, conforme demonstrado na folha 10, assinado pelo próprio suspeito. Informo que os servidores responsáveis pelo empréstimo das tendas são Núbia Lafayette de Souza e Roberto Schwartz de Albuquerque. Ao emprestar aos quatro permissionários, o primeiro, Alcione Lindsmeyer, o segundo, Euclides Rier, o terceiro, João Marino Lemes, e o quarto, Wallace Maros. Não bastando o desrespeito ao decreto número 12.961, o vice-prefeito agiu também de forma irregular, quando emprestou as tendas que tinham como objeto apoiar a implantação de feira popular ao município de Rio Negrinho, visando a comercialização direta de produtos de agricultura familiar do município. Desviou da real finalidade das tendas e não foi comercializado produtos dos agricultores, mas tão somente bebidas, algodão doce, entre outros, e o que é o pior, por pessoas distintas à agricultura familiar. O princípio da legalidade, no âmbito exclusivo da administração pública, significa que esta, ao contrário do particular, que poderá fazer tudo que não seja proibido em lei, só poderá agir segundo as determinações legais. Celso Antônio Bandeira de Melo diz que é o fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma, a consagração da ideia de que a administração pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei. A doutrina é unânime em afirmar que, em nosso Estado de Direito, a administração pública está submetida à lei. Contudo, discute-se a forma pela qual ocorrerá esta subordinação, seus limites e aplicações. Há três concepções. Concepção restritiva afirma que a finalidade da administração pública é a realização do interesse público e não o cumprimento da lei, e para atingir sua formalidade só não poderia infringir a lei, aqui igualando-se à atuação estatal e do indivíduo particular. Concepção ampliativa, ao contrário da concepção restritiva, este prevê que a administração pública só pode atuar como e no que a lei permitir. Concepção eclética diz que a administração pública não atua de forma homogênea. Em alguns casos está completamente submetida à lei, em outros há margem para um atuar livre do administrador, consequência do poder discricionário. O professor Luiz Roberto Barroso ressalta que o princípio da legalidade, na prática, apresenta-se de duas maneiras, as quais acabam por ser dois princípios autônomos. Princípio da preeminência da lei, significando que todo e qualquer ato infralegal que não esteja de acordo com a lei será considerado inválido, por ser a lei a fonte suprema do direito.
Princípio da reserva da lei. Aqui significa que em determinadas matérias somente podem ser reguladas por lei, ajustando-se quaisquer regulamentações por outras espécies de atos normativos. Decorrência, tudo aquilo que não resulta de prescrição legal é vedado ao administrador. Carmen Lúcia Antunes Rocha já nos fala no princípio da juridicidade, muito mais abrangente que a legalidade, no artigo 5º, inciso 2º, consubstancia-se em um direito com base na liberdade dos indivíduos. No caput do artigo 37, temos um dever com fundamento na ausência de liberdade da administração pública. Ensina também que o princípio da juridicidade significa que a administração pública é o primeiro direito tomado a movimento realizador de seus efeitos para intervir e modificar a realidade social sobre a qual incide, e que, na realidade, quem está submetido à lei, ao direito, é o administrador público. Por fim, além da ilegalidade promovida pelo vice-prefeito, agiu de maneira a ferir a moralidade e a impessoalidade, quando emprestou aos permissionários, que eram amigos ou familiares da chefe de divisão Núbia Lafayette de Souza, ou do vice-prefeito Roberto Schwartz de Albuquerque, concluindo que o benefício cedido era apenas com propósito político ou familiar, ou seja, distinto ao objeto do convênio e do decreto. Diante do exposto, após os devidos cuidados, a Comissão Especial de Inquérito conclui, finalmente, que o vice-prefeito, no exercício de sua função, qual seja, despachando de seu gabinete de vice-prefeito, feriu o dever constitucional, não respeitando os princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal e a Lei nº 8.429, por ter agido com a improbidade administrativa, consistindo em ato praticado contra os princípios administrativos, somado à deslealdade com os demais munícipes. Valendo assim dizer, a conduta praticada pelo vice-prefeito, que nessa qualidade atuou contrariamente às normas positivas e a princípios administrativos, em tese, é tratada como ímproba no seguinte enquadramento. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. 8º. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Vida e medida provisória 2088-35 de 2000. A Comissão Especial de Investigação entende também que o vice-prefeito agiu em desrespeito aos cuidados que deveria ter na defesa dos bens de interesse do município, bem como praticou ato contra o que prescreve a lei, ferindo assim o artigo 4º, incisos 7º e 8º e 10º do Decreto número 201, de fevereiro de 1967, enquadrando-se como infração político-administrativo. Rio Negrinho, 22 de julho de 2019, Pablo Ricardo Ribeiro, presidente, Luciano Alves, relator, Maria Eni Castilho Packer, membro, e o Defonso Pilate, membro, e Ivan Antunes, membro. Matérias do Legislativo. Projeto de Resolução número 104/2019, de autoria da Mesa Diretora. Institui o Diário Oficial do Legislativo como órgão de publicação legal da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Indicações. Indicação número 364 de todos os vereadores. Solicita a construção de calçadas em frente à Escola Municipal de Educação Básica Integral Padre Cláudio Longen, no bairro Pinheirinho. Número 365 de todos os vereadores. Solicita a instalação de calhas junto às salas de aula da Escola Municipal de Educação Básica Integral Padre Cláudio Longen, no bairro Pinheirinho. Número 366 de todos os vereadores. Solicita a substituição dos computadores do Laboratório de Informática da Escola Municipal de Educação Básica Integral Padre Cláudio Longen, no bairro Pinheirinho. Número 367 de todos os vereadores. Solicita ao Poder Executivo que sejam feitas adequações
no espaço destinado à parada de ônibus responsáveis pelo transporte dos alunos da Escola Municipal de Educação Básica Integral Padre Cláudio Longin, no bairro Pinheirinho. Número 368, de todos os vereadores, solicita por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura a desobstrução de Boca de Lobo na rua Martin Zipperer, proximidades do número 1206, no bairro Pinheirinho. Número 369, de todos os vereadores, solicita reparos na pavimentação asfáltica na rua Martin Zipperer, entre os bairros Alegre e Pinheirinho, em toda a sua extensão. Número 370, de todos os vereadores, solicita o patrulhamento e ensaibramento de todas as vias do bairro Pinheirinho e localidade de Estância. Número 371, de todos os vereadores, solicita a instalação de tubulação para captação de águas pluviais nas vias não pavimentadas do bairro Pinheirinho em toda a sua extensão. Número 372, de todos os vereadores, solicita providências por parte da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, em imóvel abandonado de empresa na rua José Lindner, em frente ao número 127, no bairro Pinheirinho. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Luciano. Então, entramos agora na ordem do dia. Encaminho o projeto de resolução número 104 de 2019 para análise das comissões permanentes. Antes de dar continuidade, ainda cumprimentar o vereador Ronei Lovenberger, afastado, hoje secretário de Agricultura, vereador Ivan Tunes, Wilson Luiz Vaz, secretário de Administração, Maria de Fátima Mendes Afonso, secretário de Saúde, dona Darli Frota Tândalo, secretário de Educação, nosso amigo Manassés, chefe do cartório eleitoral de Rio Negrinho, morador do bairro também, seja bem-vindo. Então, passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 58 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer informações por parte da Secretaria Municipal de Educação a respeito do projeto para a cobertura da quadra esportiva da Escola Padre Cláudio Longin, no bairro Pinheirinho. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que a solicitação se faz necessária, tendo em vista que a referida escola, e que atende em período integral, é uma das poucas da rede municipal que ainda não possui uma quadra esportiva coberta, impossibilitando que os alunos em dia de chuva possam realizar atividades de educação física. Cientes também de que o município já possui projeto para a cobertura da referida quadra, requeremos informações sobre o andamento desse processo, visto se tratar de uma obra de interesse coletivo e de relevante importância para aquela comunidade. Rio Negrinho, 22 de julho de 2019, de todos os vereadores. Requerimento número 58 está em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luciano Alves. Bom, professora Marli, eu fui diretor de várias escolas já de Rio Negrinho, e algumas, na época, Jorge Zipperer, Lucinda Maros Pichait, não tinham ginásio de esportes. E não é só chuva, né, professora Darli, boa noite, em seu nome quero cumprimentar todos os secretários. Não é só chuva, né, professora Darli, é o frio, é o calor, é o forte sol, calor, e também quando tem neblina. Quando tem neblina, a saúde das crianças fica também um pouco à mercê desse clima. Esse clima que não é favorável, né, para ninguém. Então, o senhor prefeito provavelmente já deve ter alguma notícia boa para nós, ele esteve em Brasília, já deve ter algum contato lá de Brasília com esse pleito, que eu acho que é muito importante para as nossas crianças, até porque a escola é uma escola de período integral, as crianças devem chegar aqui muito cedo e vão embora muito tarde, né? Ficam mais tempo com as professoras do que com os próprios pais acordadas, então é bem importante que esse ginásio de esportes saia do papel. Eu sempre digo que para os alunos que o ginásio de esportes é uma sala de aula gigante, né, quando eles querem, queremos ir lá assistir uma aula de educação física. Não, lá é uma sala de aula, lá tem professor trabalhando, não tem que ninguém ficar invadindo a aula de professor. Então vamos invadir uma aula de matemática, vamos invadir uma aula de história. Ninguém quer, né? Querem ir lá na quadra coberta. Então essa quadra é importante, é uma sala de aula que o professor vai fazer um bom uso, né? Em dia de frio, em dia de neblina, em dia de calor forte, de sol forte e também em dia de chuva. Obrigado, seria isso. O requerimento continua em discussão. Bem, só para complementar então o que o vereador Luciano falou, né? Então, essa é uma escola de período integral, tem realmente a necessidade de ter a construção desse ginásio, de acontecer.
E há 2 semanas atrás, eu juntamente com o prefeito, Júlio Roncone, estivemos em Brasília, onde estivemos no Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, cobrando para que saia do papel esse projeto, né? Está dependendo da liberação da verba deles. Pedimos também apoio para os nossos deputados federais, para os senadores, em especial o senador Dário Berger. Pedimos para que ele, como um parlamentar lá, que cobre, que busque esses recursos para que a gente consiga, o quanto antes, então, construir esse ginásio tão esperado pela comunidade. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis, primeiros que se encontram. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 59 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer informações por parte do Poder Executivo a respeito da pavimentação asfáltica de calçamento ou antipó de vias do bairro Pinheirinho. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário para que possamos obter informações sobre a existência de projetos para a expansão da pavimentação asfáltica com calçamento ou sistema antipó em vias do bairro Pinheirinho, em especial aos que recebem transporte coletivo. Requeremos a relação de quais vias constam em algum projeto de pavimentação futura para o município e, caso não exista, que o maior número seja incluído no mesmo, visando para dar mais qualidade de vida aos moradores do bairro. Rio Negrinho, 22 de julho de 2019, de todos os vereadores. Requerimento número 59 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Belhac. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, prefeito Júlio. Boa noite às vereadoras, a NPAC e a vereadora Liliana, os vereadores. Boa noite, comunidade, toda a imprensa, os secretários que se fazem presentes aqui. Está representando o secretário Hélio hoje aqui, o Gilmar, trabalha na Secretaria de Infraestrutura, o secretário Ronei, também vereador, o secretário Wilson, a secretária Darli, Manassés também, representante da comunidade, chefe do cartório. Boa noite a todos. Esse é um requerimento muito importante para a comunidade do Pinheirinho, uma comunidade que realmente sofre quando tem chuva e sofre também quando tem seca ou muitos dias de sol, devido ao pó que surge nas vias. Passou na Câmara, em 2017, um projeto vindo do Executivo, que estava previsto algumas ruas nesse projeto. O projeto chama-se Avançar Cidades, e foi um financiamento que todos os vereadores aprovaram. E, pelo visto, o prefeito pode falar melhor sobre esse projeto, mas pelo visto até agora não saiu, dificilmente sairá. Eu não sei se o prefeito talvez tenha uma ideia para um novo projeto, para algo nesse sentido, mas com certeza é algo que, de repente, o prefeito estando aqui, ele já pode nos responder esse requerimento depois na tribuna, a respeito desse projeto Avançar Cidades, se realmente tem possibilidade dele sair, porque lá, nesse projeto, tinha algumas vias aqui que iriam beneficiar o bairro, inclusive aonde passa o transporte público. Então, isso, né, referente ao pedido do requerimento do asfalto. Agora, do Antipó, prefeito, é o único bairro que não foi atendido, talvez, não sei se é o único, mas eu sei que ainda não foi atendido o bairro do Pinheirinho. Nós já fizemos Antipó através do requerimento da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores de diversos outros bairros. Primeiro foi a Quitandinha, que foi beneficiado. O Cruzeiro já tem cerca de 8 vias que foi beneficiado também com o sistema Antipó e funciona muito bem. Elimina um problema muito sério quando dá muita chuva e também quando dá muito sol, muita seca. É lógico, eu sempre friso e vou frisar mais vezes ainda, que o Antipó, assim como o asfalto, não resolve o problema para sempre. Só que ele diminui a manutenção, ou seja, as máquinas aqui nas vias aqui do bairro Pinheirinho passam de quanto em quanto tempo? Vamos dizer, em 6 meses? Então isso diminuiria. Iria diminuir bastante, porque não haveria necessidade de estar passando em tão pouco tempo, ou de repente em ano. Não sei qual o cronograma da Secretaria de Infraestrutura que está sendo realizado hoje aqui no bairro Pinheirinho. Inclusive, faz parte do nosso pedido aqui de indicação para que também sejam feito patrulhamento e serramento de todas as vias do bairro.
Mas é um pedido da comunidade, prefeito, e que ao menos vamos selecionar umas 3 ruas para beneficiar aqui o bairro Pinheirinho, para que a comunidade tenha a melhor qualidade de vida. Fica esse pedido, então. Muito obrigado a todos. Requerimento 59 continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 60 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer por parte do Poder Executivo informações a respeito dos projetos de expansão da tubulação para águas pluviais no bairro Pinheirinho. Justificativa. Ao encaminharmos a presente solicitação, visamos saber que projetos vêm sendo desenvolvidos para a implantação de tubulação para águas pluviais nas vias do bairro, assim como para quais ruas existe previsão da implantação do serviço, visto que o esgoto a céu aberto causa inúmeros transtornos aos moradores. Além das necessidades de tubulação nas vias próximas ao entorno da escola, atentamos também para o fato de que transtornos são registrados com frequência no entroncamento da rua Martin Zipperer com Esmeralda Schroeter, devido ao fato de a tubulação, nos pontos onde há, não ter diâmetro suficiente para comportar a vazão das águas em dia de chuva e também pela falta de áreas de escape às margens das vias. A água acaba invadindo imóveis. Rio Negrinho, 22 de julho de 2019, de todos os vereadores. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Liliana. Gostaria de cumprimentar os vereadores, presidente, prefeito e a comunidade que se encontra, que apesar do frio, né, mas percebe a necessidade de estar presente numa sessão como essa, até para poder reivindicar os seus direitos, né? Então, esse requerimento até seria feito só em forma de indicação. Se vocês olharem, a indicação está praticamente igual ao requerimento, e a gente insistiu muito, porque eu vim, inclusive, ali, conversei com os moradores, principalmente lá no entroncamento da Esmeralda Schroeder, que é aquela próximo mais ou menos do portão onde está aquela pousada da Guita, até ali na casa da Dona Linda. Então, se a gente analisar, aquilo ali não adianta fazer apenas um bueiro pequeno. Ali é muita água que vem, ela vem das 3 ruas. E automaticamente, se qualquer pessoa, não precisa nem ser engenheiro e nada, né, de muito entendido, mas se olhar na altura que está a cerca da Dona Linda Estevão, já vai perceber o quanto aquilo lá já foi aterrado com a chuvarada e com o excesso de terra que vem. Foi feito em 2014, 2015, foi feito umas aberturas que levavam essa água até o córrego. E essas aberturas, elas acabaram se fechando com o tempo. Então, hoje, qualquer chuva que dá, todo mundo sabe que ali fica alagado. Então, é uma necessidade, sim, de mais ou menos 1.500 metros da Martin Zipper subindo a Esmeralda Schroeder, para que seja feito uma tubulação grande e que essa tubulação vá parar lá no rio mesmo. E de forma tal que não adianta nós ficarmos colocando pedra. Lá até a gente assim mexeu na areia, tem muita pedra, só que essa pedra exatamente, ela está nas margens, onde ela devia estar, ela não ficou. Então, por isso que nós estamos pedindo. E não é só ali, né? Nós temos um problema bem grave também da tubulação na Roberto Reynolds, né? Que é a rua do nosso Mirim. Que exatamente, ela é o final da rua, e nessa rua ali, ela é muito íngreme, né? E automaticamente a água leva tudo por frente, indo parar, inclusive, na casa deles, dentro praticamente do pátio. Então, por isso, é uma necessidade. Hoje, as pessoas, eles nem pedem muita coisa, mas a forma como você pede, e é uma necessidade, sim, do poder público de manter as ruas. As ruas, nós precisamos dessas ruas para ir e para vir. Se vocês analisar hoje, a Martin Zipper está servindo para quem quer escapar da BR-280. Então, vai aqui por trás e é muito mais sossegado, é muito mais tranquilo. Então, nós precisamos, sim, ter uma via de forma, né, adequada. Teve até um morador que estava passando e disse até de moto estava difícil de passar. Então, realmente, ela estava bem difícil. E, ao mesmo tempo,
sentido a estância, né, nós também temos alguma tubulação que também é onde para a água. Não é só problema dos chilenos que estão nas margens, é falta realmente de tubulação, atravessando a rua, levando a água para o local certo. Então, na realidade, no bairro de vocês, tem que ser realmente revisto praticamente todas as ruas, essa tubulação. Seria isso, muito obrigada. Requerimento continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 61 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer ao comando da Polícia Militar de Rio Negrinho que intensifique as rondas no bairro Pinheirinho e localidades próximas. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao comando da Polícia Militar de Rio Negrinho, esclarecemos que a solicitação se faz necessária, tendo em vista a necessidade de um policiamento mais ostensivo nesse bairro, devido a constantes reclamações recebidas dos moradores que se sentem inseguros com o aumento da violência. Diante do exposto, solicitamos ao comando da Polícia Militar que realize rondas na comunidade em questão. Rio Negrinho, 22 de julho de 2019, de todos os vereadores. O requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pablo. Boa noite, senhor presidente, senhor prefeito municipal, senhores vereadores, vereadora, comunidade que se faz aqui presente, imprensa escrita e falada. Esse requerimento, então, solicitando para o comando da polícia fazer mais rondas, isso quase em todos os bairros que a gente faz a sessão itinerante, os munícipes pedem, né? Uma coisa também que podia pedir para o comando da Polícia Militar, vir aqui no bairro também e fazer uma reunião com os moradores e explicar como que funciona a rede de vizinhos, que é uma forma nova que está tendo. Um vizinho cuida da casa do outro, interligá-lo com um número do WhatsApp, com a PM. Isso ajuda muito a combater a violência, o crime, e também pedir para vocês, se houver algum roubo, alguma coisa, e sempre na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Se não for, a polícia não fica sabendo. E também quando, às vezes, alguém sair de casa, sempre eles pedem também para deixar uma luz ligada de fora, porque também ajuda a combater a criminalidade. Então, peço a colaboração de todos. O requerimento continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Hernani Anton. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, prefeito, vereadoras e secretários, e, enfim, a comunidade toda. Eu só queria aproveitar esse requerimento da polícia e pedir para que veja se existe a possibilidade da prefeitura trocar a iluminação pública em toda a extensão da rua Martin Zipper por lâmpadas de LED, trazendo assim maior claridade na devida rua e, consequentemente, maior segurança. Seria isso. O requerimento continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Encerradas as votações, informa plenário que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições aprovadas terão seu encaminhamento regimental. Antes de passar, então, a tribuna popular e a palavra livre dos vereadores, gostaria de convidar a comunidade para assistir um breve vídeo que fala um pouquinho sobre o bairro. Hoje, a Câmara de Vereadores de Rio Negrinho se desloca até o bairro Pinheirinho. Entre os 16 bairros do município de Rio Negrinho, o bairro Pinheirinho está na última colocação em termos de número de habitantes, pouco mais de 400 moradores, mas nem por isso perde tanto em território. O aproveitamento de terras para lavouras, a criação de gado e o incremento do turismo rural com pesque-pagues e café colonial são as atrações deste local. Como todos os outros locais, as vias de acesso também possuem dificuldades por terem estradas de terra. Apesar de possuir apenas 11 ruas, o bairro Pinheirinho precisa de constante manutenção.
Esta é a Escola Municipal de Educação Básica Padre Cláudio Longen, que recebe hoje alunos da educação infantil e ensino fundamental no período integral. Essas etapas, fundamentais para o desenvolvimento das crianças, está pedindo ajuda aos representantes políticos que aqui estão nesse dia. A diretora da escola fala da importância desse espaço físico e também da educação em período integral no município. E agora, sim, tendo maior conhecimento, vivenciando mesmo na prática, né, a escola de período integral, a gente vê o quanto é importante, o quanto ela contribui para a formação do cidadão, né, e ela contribui em tudo, né, desde das atividades que aqui é proporcionado, até mesmo as questões, né, sociais e o comportamento dos alunos, né, para eles até resolver as questões emocionais deles, né. Desde 2017, quando a Câmara realizou a primeira sessão ordinária itinerante neste local, até agora, obras já foram feitas tanto no bairro quanto na escola. Podemos notar as novas salas de aula que estão em funcionamento. Mas ainda falta muito, como por exemplo a construção da cobertura desta quadra de esportes para a prática de atividades físicas. Uma audiência recentemente do Poder Legislativo e Executivo Municipal de Rio Negrinho, em Brasília, com representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um dos pedidos foi para a liberação de recursos de mais de R$500 mil para um projeto já cadastrado pelo município e que prevê a cobertura desta quadra esportiva da Escola Padre Cláudio Longen. A outra cobertura do pátio para atividades pedagógicas era assim em 2017. E hoje, em 2019, está desta forma. Quando falávamos em 11 ruas e nenhuma asfaltada, hoje, um trecho da rua Alberto José Trouxe recebeu a camada asfáltica com financiamento do Badesc. O valor dessa obra foi R$ 356.234,16. Mas apesar de tudo isso, de todas essas dificuldades, a escola, o corpo docente e também a APP batalham para que os alunos tenham a melhor qualidade de ensino e se tornem referência no município de Rio Negrinho. A escola de período integral, além das disciplinas que já tem em toda a grade, que é já das escolas normais, nós temos 19 disciplinas, além da língua portuguesa, matemática, ciência e geografia, nós ainda temos música, dança, teatro, prática esportiva, temos também filosofia, jogos matemáticos e a iniciação científica, que fazem parte daí só da grade do ensino integral. Em relação ao bairro, conforme o censo de 2010 do IBGE, a população do bairro Pinheirinho é distribuída entre homens e mulheres, chegando a 48,66% de mulheres e 51,34% de homens. Em relação à faixa etária, 7,5% são crianças de 0 a 4 anos de idade. 24,6% dos moradores têm até 14 anos de idade. A faixa etária de 15 a 64 anos chega a 68,9%. Já os idosos, com mais de 65 anos de idade, chega a 6,6%. Ou seja, o bairro Pinheirinho, ao qual estamos hoje, existem mais jovens do que idosos, sendo a população composta de 24,6% de jovens e 6,6% de idosos. Inaugurado em 2015, o posto de saúde também teve progresso de 2017 para cá. Aqui atendem um médico e um técnico de enfermagem nas terças e quintas-feiras, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Também aqui funciona a fisioterapia. Nas segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h. Neste local, são programados os atendimentos aos acamados. Por isso, a equipe do posto de saúde se desloca todas as semanas até a casa destes acamados.
Assim como estas esperançosas crianças que passam o dia inteiro na escola, queremos desejar a todos uma excelente sessão itinerante da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negrinho, que desembarca hoje no bairro Pinheirinho. Sejam todos bem-vindos. Então vamos passar agora à tribuna popular. Gostaria de convidar inicialmente, devido a ter outro compromisso há pouco, então convido o prefeito Júlio César Ronconi para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todas e a todos. É uma honra estar aqui no bairro de vocês nessa sessão. Quero iniciar cumprimentando o presidente da Câmara, Billy, nosso amigo Billy, em seu nome cumprimentar a todos os vereadores, as nossas vereadoras. Quero cumprimentar o Hernani por ter assumido agora por 30 dias. Parabéns, Hernani. O gabinete está à disposição. Quero cumprimentar nosso vereador Mirim, William da Maia Cope, né? Parabéns pelo trabalho. Quero cumprimentar todos os nossos secretários municipais que estão aqui presentes. Obrigado por terem atendido o nosso pedido. Quero cumprimentar o Manassés, nosso chefe do cartório eleitoral de Rio Negrinho, que mora no bairro, inclusive. Quero cumprimentar a nossa querida Marli, ela que é a nossa diretora aqui da escola e que hoje está de aniversário, né? Justamente no dia de hoje, na sessão, está de aniversário. Então, parabéns, Marli, de toda a nossa equipe. Obrigado por estar aqui nos ajudando hoje. Quero cumprimentar a toda a imprensa e aos nossos internautas, né, que estão em casa acompanhando a sessão, em especial a minha amiga Fernanda Klitsky, que é minha amiga de infância, que está lá de Jaraguá do Sul acompanhando os trabalhos. Bem, vários pedidos foram realizados nesta noite, como se mostrou nos vídeos, no vídeo apresentado, a administração de 2017 para cá achou por bem e colocou a escola como prioridade. A nossa prioridade era resolver vários problemas da escola. E assim fizemos, né? Resolvemos uma série de situações que realmente estavam caóticas, né? As crianças brincando ao ar livre, o que gerou ciúmes de algumas escolas que não têm um pátio coberto, né? Agora a gente está tendo que fazer projetos de outros pátios cobertos em outras escolas, porque eles dizem assim, mas por que lá no Cláudio Long tem e na nossa não tem? Então a gente está fazendo projetos de pátios cobertos em outras escolas também. Aqui, várias obras foram feitas e, como foi mostrado, nós cadastramos já o ginásio de esportes no PAR, que é o Plano de Ações Articuladas do Governo Federal, com o objetivo de a gente conseguir trazer esse ginásio para cá. E a gente tem avançado bastante. As nossas idas a Brasília é justamente para que toda vez que a gente leva uma relação de projetos e a gente vai nos senadores, nos deputados federais, e a gente fica incomodando, olha, libera isso aqui, libera isso aqui. E a gente tem conseguido liberar algumas emendas e estamos conseguindo alguns projetos do governo federal por conta disso. Então, em relação ao ginásio, é uma das nossas prioridades e nós temos certeza que até o final do ano que vem a gente consegue esse ginásio para a gente licitar e a gente começar a construí-lo. Assim como a gente tem prioridades em relação a cada secretaria, né? Uma das nossas prioridades do governo é a gente zerar a questão de crianças com acesso a creches, né? Nós temos hoje uma fila de mais ou menos 200 crianças e nós temos 2 obras de creches no município de Rio Negrinho acontecendo, uma no bairro Quitandinha e outra no bairro São Rafael. Que com essas 2 obras nós praticamente zeramos a fila de pais, de crianças que precisam dos alunos na creche. Então, em relação às obras de pavimentação, eu quero complementar o que o Abel comentou na sua exposição, e é justamente isso, Abel, nós temos um projeto de pavimentação de mais ou menos 28, 29 ruas no município de Rio Negrinho, e aqui no bairro Pinheirinho são 3 ruas que estão colocadas para pavimentação. Esta rua e mais 2 ruas, é a rua principal e mais 2 ruas que estão no projeto. Bem, nós fomos a Brasília, o Billy estava comigo, conversamos com o assessor da Presidência da República, e ele nos disse
justamente da dificuldade do Avançar Cidades, que acha que o Avançar Cidades não está tendo continuidade. O que nós estamos fazendo? A gente está verificando um outro financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que se chama Finisa, e a gente está estudando a questão de juros em relação ao financiamento, prazo. O Avançar Cidades, por exemplo, o prazo de pagamento são 20 anos. O do Finisa são 10 anos. Então, você tem uma parcela maior. Os juros é um pouquinho maior do que o Avançar Cidades, mas ainda vale a pena. É um financiamento que vários municípios estão pegando. E o nosso objetivo, além de colocar essas ruas dentro do Finisa, também é acrescentar mais 3 ruas que são fundamentais para o desenvolvimento do município. Uma delas é essa pavimentação que dá acesso do bairro Vila Nova até o nosso hospital, que é uma rota de fuga, quando tem enchentes e tudo mais. Inclusive, para quem mora nesta região aqui, também é uma saída importantíssima, vai tirar o movimento da BR, muito movimento da BR. Nós temos a João Refredo Ousen, que liga o bairro São Rafael à SC 122, que é um distrito industrial que gera muito emprego, e os empresários estão nos solicitando pelo fato de que os produtos, as máquinas não podem ter muito pó, e aí eles querem gerar mais empregos. É uma das ruas, uma rua curta, mas está no nosso planejamento, e também o acesso até a Fazenda Evaristo, que é um pleito de um grupo de empresários que solicitou esta referida pavimentação para trazer eventos para Rio Negrinho. Nós temos alguns eventos programados para Rio Negrinho, e esses eventos só vão vir se a rua estiver pavimentada. Estamos falando de 4 a 5 eventos por ano, numa média, no somatório de todos esses eventos, numa média de 70 a 80 mil pessoas por ano passando por Rio Negrinho. E mais essas ruas que estão no Avançar Cidades, que o bairro Pinheirinho tem algumas ruas cadastradas. Provavelmente nos próximos 30, 45 dias a gente já vai ter isso definido, como é que nós vamos fazer isso, se vamos fazer pelo Avançar Cidades ou se vamos fazer pelo Finisa. Mas isso nós vamos sentar com os vereadores para conversar. Mas fiquem tranquilos, a pavimentação e bem como a questão da tubulação dessas ruas que vão ser asfaltadas estarão sendo implementadas. Nós temos a administração, se pudesse fazer tudo que a gente deseja, nós faríamos, mas a gente tem algumas prioridades. Para este mandato, a nossa prioridade é a ligação entre o hospital e o bairro Vila Nova. Essa é uma das nossas prioridades. E após essas ruas implementadas, nós vamos dar continuidade, aliás, já estamos iniciando a Avenida Klaus Schumacher. A Avenida Klaus Schumacher é essa rua que entra lá no Casa Grande e sai aqui no bairro de vocês. Uma rua de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade. E eu ouso dizer a vocês que esse bairro aqui vai ser um dos bairros mais valorizados de Rio Negrinho. Vocês podem ter certeza disso. Porque nós já estamos começando a preparar essa avenida. Se vocês entrarem na Rua do Casa Grande, vocês vão perceber. Não é do baile Casa Grande, lá na Rua do Casa Grande, lá de Telhas, na fábrica de telhas. Entrando, vocês vão ver que já tem uma parte da iluminação colocada. Falta fazer a ligação desta iluminação agora, que daqui a alguns dias vai acontecer. Ela já está 1 quilômetro feita, e o nosso objetivo é nós abrirmos e trazermos ela até aqui. Isso é uma obra que não é barata, ela é cara, por conta, ela é grande, ela tem uma extensão muito grande, praticamente de 15 a 20 metros, mas ela é um dos nossos próximos objetivos. Então, e a gente vai dividir, então, esse projeto. Primeiro, nós vamos fazer as ruas do Avançar Cidades ou do Finisa, nós vamos fazer uma análise disso, e depois nós vamos passar para fazer a questão dos projetos da rua, da Avenida Klaus Schumacher. Eu gostaria de dizer, e gostaria de pedir para que vocês olhassem nas suas residências e tudo mais, em relação ao esgoto sanitário, para que não joguem o esgoto sanitário na tubulação das águas de chuva. Já temos várias ruas que passaram o esgoto sanitário, então a gente pede para que vocês liguem o esgoto
na rede de esgoto para evitar esse tipo de problema. A gente tem conversado com algumas pessoas da Secretaria de Infraestrutura e existem reclamações, às vezes, de mau cheiro. Ah, eu tenho o esgoto saindo, quando na realidade, na respectiva rua, passa o esgoto sanitário. Então, a gente pede para que as pessoas liguem o esgoto direto na rede. E eu quero aqui aproveitar e parabenizar a todos os moradores do bairro Pinheirinho, porque o bairro Pinheirinho é um dos bairros que tem a menor taxa de falta nas consultas médicas e nas sessões de fisioterapia. Um dos que mais, quase não tem falta aqui. Então, vocês estão de parabéns, porque nós temos em vários bairros da cidade muitas faltas nas consultas médicas, o que acaba prejudicando, e vocês não. Vocês têm uma frequência fantástica. Então, parabéns pela consciência de vocês. Quero me colocar à disposição de todos os vereadores, de toda a comunidade, parabenizar a APP aqui da escola, que trabalha muito, muito com a diretora, e me colocar à disposição. Eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho um compromisso às 8 horas da noite, então a vida de prefeito é assim, né? Esses dias eu encontrei uma pessoa na rua, a pessoa falou assim, pô, mas faz tempo que você não aparece, né? Eu digo, engraçado, minha mulher fala a mesma coisa lá em casa, né? E por conta disso, porque uma hora você está num lugar, daqui a pouco você está em outro, e aí você sai de casa cedo da manhã e volta tarde da noite, e às vezes você não vê nem a tua família. Mas faz parte da vida pública, é assim mesmo, né? A mulher que não quer perder o marido, cuidado para ele entrar na política, né? Porque às vezes pode acontecer, né? Porque a quantidade de compromissos é muito grande. Então a gente está num lugar, fica um pouco, sai, vai para outro correndo, e eu me coloco à disposição, coloco a todos os secretários nossos à disposição de toda a comunidade. Tem vários projetos aqui para o bairro de vocês. E pode ter certeza, todos eles estão dando continuidade e a gente vai realizar cada um deles na medida do possível, na medida que os recursos vão ingressando. Quero agradecer a todos, agradecer à Câmara de Vereadores, parabéns por essa sessão maravilhosa. E eu peço licença, Billy, para me ausentar em razão do outro compromisso. Um forte abraço a todos e eu deixo o gabinete à disposição. Obrigado. Obrigado, prefeito Júlio. Então, agora, na sequência, convido o vereador Mirim, William da Maia Copo, para fazer uso da tribuna. Boa noite ao presidente da Câmara de Vereadores e aos vereadores e vereadoras e todos os demais presentes. Bom, em agosto irá completar 2 anos que eu e meus pais moramos nesse bairro. E nesses 2 anos eu vi que foi feito um asfalto, calçada, foi feita uma melhoria nessa escola também. Foi adicionada uma academia ao lado do posto recentemente. Mas ainda falta algumas coisas para arrumar neste bairro e nessa escola. Necessitamos de uma calçada na frente da escola, porque sempre ocorre um perigo de, quando chover, algum aluno cair e se machucar. Ampliar o local de parada de ônibus e vans na frente da escola é uma solicitação para o conforto dos alunos. Talvez seria interessante fazer uma tubulação que vá até a boca de lobo pelo acúmulo de água atrás das salas de aula. Fazer uma cobertura na quadra e comprar novos computadores, pois os computadores que a escola tem são bem antigos e lentos para as pesquisas dos alunos. E, por fim, necessitamos de tubulações em algumas ruas do bairro. Estes são alguns pedidos da comunidade e parabéns por vocês estarem aqui no nosso bairro para saber da necessidade da comunidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado, vereador William. Com certeza, muito bem representando a Câmara Mirim. Então, gostaria de convidar a senhora Kathleen Alice Inck para fazer uso da palavra para falar algumas reivindicações do bairro. Obrigada. Boa noite à comunidade em geral, ao excelentíssimo senhor prefeito Júlio Ronconi, que se ausentou, e aos senhores e senhoras vereadores aqui presentes. Muitos aqui já me conhecem, sou moradora aqui do bairro, nascida e criada aqui, e hoje venho trazer algumas das nossas reivindicações
para a Prefeitura e também para a Câmara de Vereadores. Esse é um dos bairros mais velhos do município e também é um dos bairros mais esquecidos por toda a comunidade política. Nós tivemos aqui grandes pessoas que fizeram parte da nossa história, que estiveram presentes, moraram nesse bairro, mas mesmo assim continuamos esquecidos e até hoje estamos à deriva. Sei que nós somos o menor bairro em número de munícipes, mas também sei que todos aqui contribuem com seus impostos e que nós merecemos atenção acima de tudo. Não é de hoje que os moradores do bairro cobram pelas ruas que não estão asfaltadas e também cobram por melhorias nas tubulações que estão aqui. Eu até convido aos moradores a darem uma volta pelas ruas do bairro, principalmente em dias de calor, e sentir o forte odor que há das tubulações. Esse é um dos pontos que foram levantados aqui. E também convido as autoridades aqui presentes a passarem um dia em minha casa. A minha casa fica na rota dos ônibus e também na rota do acesso à escola, e é insuportável a situação de pó. Então, quando a gente fala em pavimentação asfáltica, não é só questão estética, é questão de saúde pública. Outra situação também que pode ser levantada é com relação ao esgoto que está sendo jogado às tubulações, e nós estamos um pouquinho antes do centro de captação de água do SAMAI. Ou seja, todo esse esgoto vai para o rio, e aí, a uns metros à frente, o SAMAI capta a água e faz o tratamento para todo o município. Vocês já pararam para pensar a nojeira que é isso? Então, não ter a atenção e essa assistência básica no bairro é horrível. Faz cerca de 13 anos que eu escuto falar que a gente vai ter pavimentação asfáltica aqui, que foi desde que iniciou o processo da linha de ônibus no bairro, porém, até hoje, eu só escuto essa história em período de campanha. Em momento algum, eu escutei algum projeto sair do papel. E, mais uma vez, fomos surpresos por um não, a princípio. Entrando nesse assunto, eu gostaria também de levantar alguns questionamentos com relação à escolha das ruas e as formas que são executadas as obras públicas no nosso município. Visto que nós temos ruas em alguns bairros que são ruas sem saídas, com tráfego local, e nós temos pavimentação asfáltica. Nós temos trechos asfaltados de 360 metros que beneficiam 12 residências, mas a nossa linha de ônibus, que é de 500 metros e beneficiaria 37 moradores, 37 residências, ela continua sem asfalto por 13 anos. Então, isso é uma forma de a gente tentar questionar como são escolhidas as ruas e as obras como elas são executadas hoje. É vergonhoso falar nos dias de hoje, mas acabaram-se os tempos onde as pessoas elegem pessoas e representantes por conta daquilo que eles falam durante as campanhas. E sim, nós queremos ver serviço. Afinal de contas, somos nós que pagamos os salários de todos os representantes. Então, nós queremos ver as coisas saírem do papel e não apenas ficar no disque. Pedimos, então, encarecidamente que olhem pelo nosso bairro. E também eu questiono qual é a escolha da aplicação de algumas verbas e como que andam a execução de alguns outros projetos que estão ocorrendo no município. 2 deles foram aprovados, um deles recentemente, que um seria o projeto de praça em frente à Prefeitura Municipal, onde nós teríamos um monumento com relação à imigração. E até hoje eu vi alguns pés de rosa plantados lá na frente, não vi mais nada com relação à execução desse projeto. E o outro seria a questão do projeto do Pórtico do Santo Antônio, do Mirante Santo Antônio. Visto que essa é uma obra pública que está sendo financiada com recursos dos munícipes e será a próxima administração que vai assumir o pagamento disso. Então, por que a Prefeitura, até hoje, sempre quando entra uma nova administração, ela diz que não há recursos para a execução de novas obras, não há recurso para poder investir na comunidade, porém investe em projetos que deixam recursos de contas a serem pagas para as próximas administrações. Assim, as próximas administrações podem continuar usando da mesma desculpa. Nós não temos dinheiro e a Prefeitura está falida. Então, deixo aqui novamente o meu convite às autoridades presentes a passarem um dia na minha casa, verem qual é a situação, principalmente depois de uma semana sem chuva, e aí vocês vão entender qual é a situação deplorável que nós nos encontramos. E a Giane também se dispôs a deixar alguém na casa dela para ver a situação. Ela também mora numa rua onde passa a rota do ônibus. Sim, é muito importante ter a rota no nosso bairro, mas também é importante pensar na saúde de todos.
Gostaria também de agradecer pelo patrulhamento e ensaiamento nas ruas que ocorreram umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Mas, infelizmente, esse ensaiamento e patrulhamento acontece só quando tem a reunião aqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem mais reuniões, de preferência bimestrais, para que pelo menos as ruas fiquem ensaibradas e que elas fiquem trafegáveis, porque é deplorável a situação também. Só que também não basta colocar pedra e ensaibrar e deixar tudo bonitinho, se aí depois a gente tem trepidação na rua, a gente tem carros correndo e nós temos um pó insuportável. Então, basicamente é isso. Deixo aqui os meus pedidos e me coloco à disposição para dúvidas. Boa noite a todos. Obrigado, Kathleen. Com certeza, muito pertinente suas colocações, né? Esperamos que o prefeito e os secretários escutem os teus pedidos e realmente atendam, né? Nós, deixar bem claro, nós da Câmara de Vereadores não temos poder de mandar fazer, nem de construir obras, nada. A gente está aqui realmente, junto com a comunidade, cobrando do Executivo, cobrando do governo estadual, federal, porque realmente essas obras saiam do papel. Muito obrigado. Então, eu gostaria de convidar a senhora Marli Noronha, diretora da escola Padre Cláudio Long, para falar sobre as reivindicações e conquistas da unidade de ensino. Fica à vontade, diretora. Boa noite a todos, os senhores vereadores e vereadoras, aos secretários, aos professores, comunidade e aos internautas. Bom, eu me chamo Marli Noronha, eu estou à frente da direção da EMEB Padre Cláudio Long desde o ano de 2017. Atualmente, a nossa escola conta com 150 alunos, distribuídos em 7 turmas, que vão de nível 3, 4 anos, a 5º ano, alunos até 11 anos. Todas as nossas turmas funcionam em período integral. A escola, ela passou a oferecer o ensino de período integral no ano de 2008, sendo a primeira escola integral do município de Rio Negrinho. Então, já completamos 11 anos de ensino integral. Nós temos uma matriz curricular diferenciada das demais unidades escolares, onde são 19 disciplinas oferecidas, sendo 9 obrigatórias, que são disciplinas que são oferecidas nas demais unidades escolares, e 10 complementares, que são o nosso diferencial. Bom, quando eu cheguei na escola, no dia 10 de janeiro de 2017, eu realmente fiquei bastante assustada com as condições precárias que a unidade se encontrava, principalmente na parte estrutural. Nesse momento, eu percebi o grande desafio que eu teria aqui, juntamente com os professores. Mas, em contrapartida, eu encontrei uma equipe de profissionais comprometidos, dos quais eu tenho muito apoio. Também encontrei um conselho escolar e APP muito ativos. E mesmo antes, né, do início das aulas, lá no ano de 2017, nós já reunimos a APP e Conselho Escolar e providenciamos já, então, uma reunião com o prefeito Júlio e com a secretária de Educação. Nós listamos, então, né, as necessidades da nossa escola, as prioridades, e o prefeito, então, prontamente, né, nos atendeu, veio até a escola, e nos disse que estaria estudando, né, possibilidades de estar fazendo algumas melhorias na escola. Então, nós tivemos, né, uma listagem de necessidades, e uma das prioridades que a gente observou foram as salas de aula abandonadas desde o ano de 2014. Né? Então, nós recebemos os materiais de construção, da parte elétrica, as tintas, todas da Secretaria de Educação, né, em parceria com a infraestrutura, e nós iniciamos, então, né, a obra, né, de conclusão dessas 2 salas de aula. Né, nós, então, fizemos um mutirão com o pessoal da PP e os pais, para a gente fazer inicialmente uma limpeza, né, porque nós contávamos ainda com muito entulho da obra. E a gente iniciou, né? A APP, então ficou acordado com o prefeito que seria toda a parte de material seria pela prefeitura
E a nossa APP, através das nossas, né, de promoções, nós estaríamos, então, pagando totalmente a mão de obra do pedreiro, né, e do pintor também. A parte elétrica, né, nós temos sempre pessoas boas, né, companheiros da APP, e o Valmir Schier e também o Tucci, que eram pais de alunos, eles doaram toda a mão de obra, então, para a gente poder fazer a parte elétrica. Nós também, né, havíamos pedido que precisávamos de uma sala para guardar os materiais de educação física, né, e nós recebemos também. A cobertura do alpendre, né, também foi uma reivindicação. Inicialmente foi feita, então, a cobertura e a pintura, né, das estruturas metálicas. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação e também da Infraestrutura, né, também fizeram essa obra. Essa obra foi muito importante para a gente, porque, como vocês puderam observar nas imagens, né, esse espaço aqui é o espaço que a gente utiliza, né, para fazer as atividades com os alunos, já que nós não temos um ginásio. Então, nós utilizamos para fazer as atividades de educação física, de atividade esportiva, que é outra disciplina que nós temos, e também para o lazer, visto que os nossos alunos eles ficam na escola o dia todo, principalmente no tempo livre, que é o período que eles ficam com a gente, no período do almoço, que é do meio-dia até as 13 horas. Então, nós utilizamos esse espaço aqui. E foi muito importante, né, a gente receber, então, tanto a parte do piso, que iniciou lá em janeiro de 2018, né, que começou todo o processo para a gente receber esse piso. Né, tá ficando... Eu precisava das imagens, né, para vocês poderem ver. Então, tem lá, né, a cerca também. Nós sofríamos bastante com o problema de cachorro, né? Que os animais entravam aqui dentro, né, e vinham atacar as crianças. E a APP, anteriormente, lá em 2016, né, os membros da APP fizeram essa cerca para evitar que o cachorro entrasse aqui para atacar as crianças. E nós também recebemos melhorias, e hoje a nossa cerca melhorou bastante, é assim, então. Outro problema que nós tínhamos, né, que era uma obra que foi danificada, né, uma obra que eu digo até que foi mal feita, né, que era a cobertura do depósito de materiais de limpeza. Que nós, inclusive, temos documentos aqui, né, feitos pelo Conselho Escolar e APP dos anos anteriores, né, pedidos feitos à Prefeitura em anos anteriores para solucionar esse problema, porque arriscava desabar a cobertura. E recebemos, né, foi feito uma escora, que vocês podem ver nas imagens. Depois também solicitamos, né, a Prefeitura, e então foi feito uma solução melhor ali, né. Nós também sofríamos bastante com a questão das calhas, porque visto que não tínhamos cobertura, então caía as águas na pedrinha e ia embora. Depois que tivemos a cobertura, começou, né, a alagar. Então, a gente não tinha calhas e depois recebemos as calhas, né, que vocês podem ver. Nós também solicitamos, né, a revitalização do parque. No ano de 2017, nós precisamos deixar o parque, né, inutilizado por alguns meses, porque ele oferecia risco às crianças, né? Tinha muita madeira que estava, né, danificada, né, tudo deteriorado, o cabo de aço havia sido cortado. Então, a gente recebeu também, né, da Secretaria de Educação, da Prefeitura, né, a pintura do nosso parque, a troca dessas madeiras e a troca do cabo de aço. E hoje nós temos um local, né, muito bom para as nossas crianças e que não oferece risco. Outra situação que eu havia colocado anteriormente para vocês, que era a questão do cachorro, né, que a gente tinha bastante, que invadiam a escola. Porque nós tínhamos muitos acessos, né? A escola tinha até a cerca, porém as telas sempre estavam caídas, né, bastante buracos. Então, a gente solicitou também, né, então foi feita a parte da frente, toda a troca, né, da tela, até porque estava caída, então tinha acesso não só de animais, mas também de pessoas, né, que poderiam, né,
entrar a qualquer momento. E também, né, a gente recebeu material para poder estar fechando o buraco, né, os buracos de toda a extensão daí das telas, né. Esse serviço a gente recebeu material da prefeitura, né, da Secretaria de Educação, e o serviço foi pago pela APP, né, o serviço do pedreiro. Nós fazemos bastante essas parcerias, né. A APP sempre investe bastante também na nossa escola. Juntamente com isso, a gente já aproveitou, trocou o portão de acesso da quadra. Na verdade, trocou não, né? Não tinha portão. Não sei o que tinha acontecido com o portão, que não existia. Então, conversei com o Hélio, ele tinha um portão lá na Secretaria, né, de Infraestrutura, e ele mandou para a gente, e os materiais também. E a gente fechou esse acesso, porque além dos animais, também tinham pessoas, né, que tinham livre acesso à escola. E como eu disse, eram muitos acessos, muitos buracos, e a gente não consegue observar tudo. Né? Então, também a gente aproveitou e fez a troca, né, a melhoria do portão aqui dos fundos, que o alambrado estava quebrado há muito tempo. Toda vez o portão caía, né? Às vezes não tanto pelas crianças ali, porque quase não tem em cima das crianças, vamos dizer assim, porque elas não têm muito acesso ali atrás, mas caía, né, nas pessoas, ali nos professores e tal. Então, a gente fez a troca também. Também todo o material, né, veio da Secretaria, né, de Educação, da Infraestrutura. A gente tem uma parceria muito grande, né, com o Hélio. E a mão de obra, como eu disse, a APP que pagou. Bom, então, a gente recebeu essa cobertura, né? Porém, nossas atividades noturnas eram, né, as nossas assembleias de pais e as homenagens, elas eram feitas no escuro. Nós contávamos apenas com as luzes dos corredores. E este ano, novamente, né, a gente conversou, então, com a dona Darli, também em parceria com o Hélio, e a gente recebeu todo o material elétrico e também a instalação das luzes no alpendre. E a gente já aproveitou também e fez a instalação das luzes de emergência nos corredores da escola e também em todas as salas, que são uma exigência dos bombeiros, né? E também nós estávamos iniciando com problemas, né, com os pombos. Até vocês podem observar que tem um barulhinho ao fundo. Esse é o sensor, né, que foi instalado, inibidor, né, de aves. Que a gente não gostaria que nós tivéssemos aquele problema que houve no Campo Lençol. Então, assim que a gente percebeu esse problema, já entramos em contato com a Secretaria de Educação e foi solucionado. Vocês também podem observar que a nossa escola, ela está, né, nós estamos em processo de pintura. Nós também recebemos, né, todas as tintas, né, da Secretaria de Educação, com parceria da Infraestrutura. E, como eu disse, nós contamos sempre com pessoas que colaboram muito com a nossa escola. E a mão de obra está sendo doada pelo senhor Gerson, né, e pela família dele, que vem sempre nos domingos aqui fazer essa parte da pintura. Bom, depois de eu expor todas essas melhorias recebidas, né, nesses 3 anos, ainda falta algo muito importante, que é o ginásio. Bom, no ano de 2018, foi incluído no PAR, né, o pedido para a construção de uma quadra coberta. Então, como o próprio prefeito falou, né, vocês podem ver nas imagens que tem ali a comprovação, né, da página do CIMEC, que realmente nós estamos aguardando a liberação dos recursos. Então, né, foram gastos de janeiro de 2017 até junho de 2019, aproximadamente 70 mil aqui na nossa unidade escolar. Tudo isso, né, com parceria da Prefeitura, da Secretaria, né, de Educação e da Infraestrutura. E é claro, né, que eu não poderia perder a oportunidade, né, já que eu tenho aqui a comunidade, não só a comunidade escolar, mas pessoas que
que moram aqui no bairro, mas que não têm filhos na nossa escola. E eu não posso deixar de falar dos nossos projetos, né? Então, nós temos um diferencial na escola, que é a formatura da pré-escola. É um verdadeiro conto de fadas. Isso envolve toda a escola, todos os profissionais que trabalham aqui. A gente tirou um pouquinho daquilo que era uma formatura de adulto e a gente trouxe realmente para o lado da criança, para que seja bem marcante para eles. Então, outro projeto que a gente tem é o nosso grupo folclórico Boi da Cara Preta. Nós fazemos encenações, não só nas unidades escolares aqui de Rio Negrinho, mas já participamos também em São Bento do Sul e Campo Alegre. Esse também é um trabalho que envolve todas as turmas e todos os professores. Nós temos o nosso grupo de dança, que as coreografias do grupo são desenvolvidas todas durante as aulas de dança, e a gente costuma participar do Festival Municipal de Dança e também de outras atividades que somos convidados. Nós resgatamos, então, no ano de 2017, o projeto Horta e Jardinagem. E este ano, nós estamos contando com a parceria da Secretaria de Agricultura, onde já participamos de palestras e daqui para frente serão palestras com os alunos, que até agora nós estamos em formação com os professores. Nós temos um projeto também, muito conhecido na cidade e que também vem sendo ampliado e levado às outras unidades escolares, que é o projeto Recicla Lendo. É uma troca, é feita troca de resíduos recicláveis por livros. E o objetivo desse nosso projeto é criar senso de sustentabilidade e gosto pela leitura. O nosso projeto, ele foi destaque na revista Em Sala. Nós temos também o nosso projeto de ação de graças, que é desenvolvido nas aulas de língua inglesa, onde nós trabalhamos o tema solidariedade, onde acontece, além do estudo sobre esse tema, a arrecadação de brinquedos e de alimentos que nós distribuímos a famílias carentes. Também temos o nosso projeto de educação financeira, onde a nossa escola ela é pioneira no desenvolvimento desse trabalho. Onde nós tínhamos, até o ano de 2017, um projeto chamado JEP, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E que, devido a algumas questões, nós continuamos desenvolvendo essa prática, mas com uma roupagem um pouquinho diferente. E é claro que eu não posso deixar de mencionar os excelentes resultados obtidos pela EMEB Padre Cláudio Long. Então, no ano de 2017, nós temos o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, onde é aplicado avaliações com alunos de 5º ano e com alunos de 9º ano. E a nossa escola, em 2017, obteve a média de 7,9, a melhor média de todas as unidades escolares de Rio Negrinho. Isso é motivo de muito orgulho, porque eu sempre costumo dizer que não é o trabalho desenvolvido só a partir de 2017. Isso é fruto de muito trabalho desde quando essa escola começou a existir. Porque nós temos, podemos ver ali que temos muitas questões de infraestrutura, mas nunca os profissionais que aqui trabalham e os pais deixaram isso ser maior do que o trabalho que eles desenvolvem aqui. Nós também temos o programa Mais Alfabetização, que vem sendo desenvolvido a partir do ano de 2018, onde as nossas crianças também passam por avaliação. Então, os nossos alunos de 1º ano, eles foram os primeiros colocados nessa avaliação. E os nossos alunos de 2º ano obtiveram a 2ª colocação. Também os nossos alunos, eles participam da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E também nós temos bastante êxito, que é aplicado também uma prova, e os nossos alunos, assim como alunos de outras unidades, eles concorrem com alunos de todo o Brasil. E os nossos alunos sempre são premiados com medalhas. Então, no ano passado, nós obtivemos medalhas de prata e bronze. E é claro que eu não posso deixar de falar do concurso de declamação do município,
onde no ano de 2018, a nossa aluna, né, do nível 3, foi terceira colocada no concurso de declamação. E também, no ano de 2017, a nossa aluna Júlia, né, orientada pela nossa professora de arte, ela participou do concurso Recicla CDL, né, que agora abriu também inscrições. E a nossa aluna, ela ficou entre as 5 melhores do estado com o desenho. A nossa categoria, devido à idade dos nossos alunos, era desenho. Então, a Júlia, ela ficou entre as 5 melhores do estado. E eu quero, então, né, deixar essa mensagem, né, de parabéns ali a todos, né, dos profissionais, os pais, né, que lutam, né, para que a nossa escola seja, né, essa referência que é. E quero deixar aqui, então, também o meu muito obrigado e boa noite a todos vocês. Muito obrigado, Marli. Parabéns pelo seu trabalho que vem desenvolvendo dentro da escola. Parabenizar toda a tua equipe, professores, auxiliares. Vemos que você vem fazendo um ótimo trabalho frente à escola. Agradecer também em especial por ter cedido o espaço para a Câmara de Vereadores poder trazer essa sessão. Muito obrigado. Então, agora vamos passar a palavra livre aos vereadores. Cada vereador vai ter 3 minutos. Então, primeiro, o vereador Silvio Cus. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os secretários, em nome da Giane, cumprimentar todos os nossos visitantes esta noite. Dizer que geralmente eu venho nas sessões itinerantes e a gente fala meio sem muita vontade, porque às vezes muita coisa que a gente reivindica aqui junto com vocês acaba não acontecendo e fica frustrante depois. Mas falou muito bem a Kathleen na questão do que você ajudou nós a reivindicar hoje, e dizer que se não tiver a ajuda dos vereadores, Kathleen, e da comunidade, é difícil com todos nós juntos, e se não tiver todos nós unidos para batalhar por isso, é impossível. Então, eu acho que nós temos que pensar que os vereadores não têm, como o presidente falou, não têm poder de mandar, de mandar fazer, mas tem como ajudar vocês e a comunidade ajudar os vereadores a cobrar do executivo para que aconteça. Sabemos que os caminhos hoje está difícil de questão de verbas para todos os sentidos, Marli, mas se nós estivermos todos unidos, ainda pode ser que a gente vá conseguindo fazer aos poucos, como aconteceu aqui na escola. Isso aqui foi uma união da PP, do bairro, enfim, da comunidade e do executivo que acabou acontecendo. Nós sabemos que quando nós viemos na sessão aquela vez foi cobrado e todos os vereadores cobraram do executivo e aconteceu. Eu acho que o que eu quero dizer é que se nós se unirmos, a coisa acontece. E se não tem como. Cumprimentar a dona Darli, que lá na escola do Industrial Norte, no Pedro Henrique, está saindo também uma cobrança bastante grande da minha parte, como vereador e como morador do bairro, na questão de manutenção da escola, e dizer que se não é cobrado, que nem eu falei, e ter a participação da comunidade, nada acontece mesmo. No mais, seria isso. Uma boa noite, seu Aloysio, também, e que todos tenham um bom retorno. Obrigado, vereador Silvio. Com a palavra, a vereadora Liliana. Cumprimentar mais uma vez o presidente, demais vereadores, vereadora, o vereador Mirim William, os familiares dele que também estão aqui, o Manassés e o seu Aloysio, e em nome dos dois cumprimentar as pessoas que aqui se encontram, que são do bairro. E começar parabenizando, Kathleen. Nós precisamos, em cada bairro, mais Kathleen. Num determinado momento, quando passou a Itajuí, a Liliana não era vereadora ainda, e eu cobrei a forma como foi feito os meio-fio nas calçadas. E naquele momento, assim, eu fui cogitada de várias formas, sabe, assim, como aquela que estava indo contra, mas não era. Analisando depois o trabalho feito e as reclamações, as próprias pessoas que eram responsáveis acabaram entendendo o porquê de eu ter pego no pé tanto para poder fazer as coisas. É assim mesmo, Arli. Enquanto diretora de escola, uma vida inteira, eu fui no domingo cortar grama, eu fui no sábado cortar grama, eu levava os pais. Solução da escola são os pais na escola.
Por isso que, em determinado momento, eu, inclusive, já cobrei, que na escola de vocês eu acho que deveria ser seguido um pouco mais o zoneamento. Que quando você puder contar com mais gente da tua comunidade e não do município inteiro, você vai ter muito mais. Porque esses pais que estão aqui hoje, que estão escutando tudo isso, que estão vendo a mudança, esses pais vêm com você e vêm com tudo e querem fazer a coisa acontecer. Então, o zoneamento seria, se fosse seguido esse zoneamento, seria bem bom para a escola. Mas parabéns pelo teu trabalho, parabéns, Kathleen. Às vezes a gente escuta de bocuda, mas isso é muito bom. Porque às vezes, se você não gritar, você não é ouvido. Gostaria também de falar da Rua Barão do Rio Branco, né, que esses dias eu fui cobrada, que está sendo recapeada. Mas é como o prefeito falou aqui. A Luiz Graff e a Barão do Rio Branco, elas estão sendo recapeadas, porque é uma das válvulas de escape lá da BR. E a gente até sabe que aqui também precisa. Mas é o que a Marli colocou ali, que está no par. Mas quando o dinheiro é público, ele vem direcionado, ele vem para isso, para isso, para isso. Não é que nem na casa da gente, que de repente, se eu não tenho o da luz, eu deixo o da luz um pouquinho atrasado e pago outra coisa, depois eu recupero e vou acertando as minhas contas. Infelizmente, não é assim. E aí é o que acontece, então. O ginásio de esportes está dessa forma, né, a cobertura, o próprio asfalto. Você falou da praça. Realmente, ali no centro vai sair... Não tem nada a ver com essa praça que você falou, mas ali no centro vai ser contada a história dos imigrantes, que ainda é dinheiro que veio do esse deputado federal Mauro Mariani. Vai ser contada a história do imigrante e vai ser feita uma vitrine desses imigrantes, que isso é uma necessidade. Se nós queremos explorar o turismo, nós vamos precisar. Então, por isso, às vezes o próprio valor, quando ele é orçado, ele é um valor, e quando ele vai acontecer, ele é outro valor, né? Lá do Mirante, eu prefiro não comentar. Mas esse dinheiro aqui veio e não se conseguiu ninguém para fazer no valor que veio. Então, agora juntaram a vitrine e a praça, e agora a contação de história, agora ele vai acontecer. Já tem duas empresas interessadas. Mas a morosidade do dinheiro federal é sempre muito grande, e do estadual também. E sem dinheiro a gente sabe que não pode fazer nada. Então, muito, muito obrigado mesmo da participação de vocês. Bom retorno e boa noite a todos. Obrigado, vereadora Liliana. Com a palavra, a vereadora Belwack. Boa noite mais uma vez a todos. Eu não cumprimentei a diretora Marli, né? Cumprimento agora e já aproveito para parabenizar pelos serviços prestados para a escola, para os estudantes, para toda a comunidade em si também. Cumprimento também a representante do bairro, a Kathleen, que se expressou muito bem aqui, e como todos os vereadores frisaram também, como o vereador Silvio falou, é somente assim que as coisas realmente vão andar, cobrando. E o principal da cobrança, ela também tem coisas atreladas a isso, que é a união. Se não tiver a união da população e dos políticos em si, as coisas realmente não acontecem. Aí fica essa promessa de 4 em 4 anos e realmente as coisas não se resolvem. Quem sofre com isso é a população. A gente frisou no requerimento que nós fizemos aqui sobre o sistema antipó e sobre o asfalto nessas vias. Realmente o prefeito deu uma explicação a respeito daquele projeto que foi aprovado aqui, projeto de 15 milhões que foi aprovado, mas eu também, antes de ser vereador, eu achava que passou o projeto na Câmara, outro dia ele vai lá no banco e pega o dinheiro. Mas não é bem assim. Infelizmente não é bem assim. Então esse Avançar as Cidades é um projeto que estava incluso essas vias aqui do bairro Pinheirinho, como outras, mas que não saiu o dinheiro. Aí você também perguntou sobre o projeto do Mirante. Esse é um outro projeto também que foi aprovado, né, por alguns vereadores, mas que também o dinheiro não saiu, né, nem um centavo. Ou seja, não vai sair. Não vai. Então, até agora, o prefeito Júlio Ronconi pode dizer que ele não fez nenhuma dívida. Ou seja, ele não fez nenhum real de dívida. Ele está pagando. Eu não digo que é dívida também, vereador, porque assim como o prefeito Alcides foi, né, inclusive como o senhor era presidente, foi aprovado financiamentos, e eu digo que aquilo é investimentos que a população está usufruindo.
Então não é dívida. O prefeito Júlio está pagando hoje, mas são investimentos. Foram mais de 4 milhões, ao todo foram quase 7 milhões que foram financiados na gestão anterior e também na gestão anterior ao CIDS, que foi 2012 também, que foi feito dívidas, que eu acho que não é dívida, são investimentos que até hoje o prefeito Júlio está pagando, o prefeito Alcides pagou, mas o prefeito Júlio não tem um centavo emprestado. Então as pessoas acham que ele fez um empréstimo e ele, o que está fazendo com esse dinheiro? Está na prefeitura? Será que ele... O que ele está fazendo com o dinheiro? Não, não tem dinheiro. Desses financiamentos não vieram dinheiro. E não vai vir. Ele acabou de falar aqui, né, que o Avançar Cidades não vai acontecer, talvez ele substitua por um outro tipo de financiamento, pelo qual ele comentou aqui. E esse outro, que era do turismo, com certeza não vai sair. Porque nós temos um problema muito grande, muito sério no Brasil, que é a mudança de governo em dois anos. Então, isso atrasa o desenvolvimento do município. Isso é, só mais um minutinho para terminar, presidente, isso é horrível para os municípios. Somos nós que sofremos, é a população que sofre com essas eleições em dois anos. Por isso, eu sou a favor da unificação das eleições, que fosse uma eleição só. Se fosse, eu não sou a favor da reeleição também, se fosse uma eleição só, 5 anos sem direito à reeleição, eu acho que nós conseguiríamos andar, pelo menos. Porque essa troca de governo, agora entrou o governo Bolsonaro, até que todos os projetos fiquem viáveis para acontecer, já vai esse ano. E ano que vem, onde que os ministérios já estão assentados, quando eles vão ver, vamos destinar recursos para Rio Negrinho. Mas tem eleição em Rio Negrinho ano que vem. Não pode. Aí, depois de 2 anos tem eleição para deputado, aí não pode. Então, enquanto isso realmente não mudar, é desanimador, viu, Catherine? A gente desanima realmente de tanto cobrar, e aí passa que a gente realmente tem essa culpa, mas o que nós podemos fazer é cobrar. E tem que cobrar, só assim que o progresso vem. Parabéns por você ter usado a tribuna por cobrar. Nós precisamos realmente de pessoas assim. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Abel. Com a palavra, o vereador Luciano Alves. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, os vereadores, eu queria dar as boas-vindas ao Hernani, mais uma vez. Hernani, obrigado por você estar aqui conosco, traga boas ideias, traga boas indicações lá do teu bairro, projeto de lei, se tiver algum, pode contar com a gente vai poder te ajudar também. Eu fiquei bem feliz, passei aqui por baixo, vi a academia ao ar livre, está pronta, devem já estarem usando, foi uma indicação minha lá em 2017, e é importante para nós sabermos que essas reivindicações que vocês fazem, nós transformamos em indicação e o poder público acaba nos atendendo. Então, parabéns para o bairro, por terem essa academia ao ar livre ali também. Sei que precisa de muita coisa, Kathleen, eu concordo com você, mas como o Abel falou, o Júlio não tem nada de dívida, não pegou nada de dinheiro de banco, o que ele está fazendo com recursos próprios, e é bem difícil, a professora Darli sabe muito bem na educação, olha o que tudo foi feito nessa escola, 70 mil reais, para você dispor para uma escola, sendo que nós temos mais de 30 escolas em Rio Negrinho, por favor? 32, sendo mais exato. Então, eu fui diretor do Lucinda na época, quando eu trabalhava na prefeitura, e eu sei da dificuldade que era de nós encontrarmos recursos, Marli, de fazer a escola funcionar, porque a escola é um organismo vivo que precisa estar respirando o dia todo, consumindo alimentação o dia todo. Então, é recurso, e parece que isso não tem fim. Eu quero falar de uma lei que eu fiz ano passado sobre a permanência em espaços públicos, e eu tenho ido muito na rodoviária, que é um local onde os alcoólatras têm se encontrado lá para tomar os seus líquidos, os seus álcoois lá, e eu tenho pedido muito para a Secretaria da Família, lá para a Gisele, mandar as assistentes sociais, e elas têm feito esse trabalho, mas eu quero fazer um apelo para as famílias dessas pessoas que ficam se alcoolizando nas ruas, porque eles têm família, eles têm talvez filhos, são pessoas já de mais idade, ou então até alguns que não são de tanta idade, devem ter um pai e uma mãe. Vocês têm direito a tratamento para essas pessoas, tem que ter a presença da família nesse momento. É como na escola. A
o IDEB só foi bem porque a família está junto com o seu filho. Pelo que a diretora colocou aqui, a PP está sempre junta, tem sempre os voluntários. Então, na saúde é a mesma coisa. Nós precisamos fazer com que essa lei funcione, mas de uma forma correta. Eu fui criticado no passado por alguns advogados, mas uma crítica construtiva, né? Nós debatemos a respeito dessa lei, porque nós não poderíamos fazer como muitas cidades fazem. Colocar as pessoas, os andarilhos dentro de ônibus e mandar para outra cidade. Não, isso nós não fazemos. Realmente a lei é para quê? É para recolocar essas pessoas na sociedade, para elas não ficarem à mercê da sociedade. Então seria para isso que eu fiz essa lei, a pedido de muitas pessoas que trabalham em locais que essas pessoas vão lá e fazem, né, mau uso dele. Então eu estive na rodoviária agora, por último, 2, 3 vezes por semana. Hoje de manhã eu estive lá e não tinha ninguém. Isso me deixou muito tranquilo. Eu fui para buscar minha mãe há umas 3 semanas atrás na rodoviária. Um senhor daqueles veio pedir dinheiro para mim, pro gole, né, como ele disse. E infelizmente eu disse: olha, meu amigo, aqui não é o teu lugar. Você não pode ficar aqui. Ele arregalou o olho e já foi querendo sair. Enfim, eu não sou autoridade para fazer isso, né? A lei está lá dizendo o que pode fazer, como fazer. E a Secretaria da Família, né, através da Prefeitura Municipal, está fazendo bem esse trabalho. Eu queria parabenizar o prefeito Júlio, que, como nós dissemos, não tem nenhum dinheiro emprestado, pagou metade do salário, do 13º salário dos servidores. Eu sou servidor estadual, eu recebi 25%. Somente do meu 10º, não é metade, é só 25%, e ele conseguiu, então, agora no dia 17, pagar metade do salário, do 13º salário, em respeito ao servidor e também para aquecer a economia de Rio Negrinho. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom retorno. Obrigado, Luciano. Com a palavra, a vereadora Maria Niri Castilho Packer. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Liliana, vereador Mirim, secretários, diretora, imprensa, aos internautas e aos presentes. Eu quero parabenizar aos moradores do bairro que se fazem presente, pois é muito importante a presença de vocês, pois nesse momento se faz presente os vereadores, secretários, que vêm aqui junto com a comunidade reivindicar melhorias. E sabemos que quando estamos unidos, a gente tem mais força. Então, quando vereadores e comunidades se estão unidos, a gente consegue mais fácil as coisas. É uma pena que hoje aqui tem pouca gente, né? A gente esperaria que toda a comunidade, foi dito ali que tem 400 moradores aqui no bairro, pena que tem pouca gente. Quando a gente está unido, a coisa acontece mais fácil, né? E a gente já foi em outros bairros também, pena que tinha pouca gente também para junto reivindicar, né? Junto pedir, junto falar com a Kathleen ali, fazer os seus pedidos da comunidade. Mas nós sabemos que já foi atendido várias coisas, como a diretora falou, né? E nós acreditamos que todos esses pedidos que foi feito hoje aqui, maior parte direcionados à escola, às ruas, a gente acredita que vamos ser atendidos, né? E seria isso, e muito obrigado, e um bom retorno a todos. Obrigado, vereador Eni. Com a palavra, o vereador Pablo Ricardo Ribeiro. Boa noite mais uma vez ao presidente, a comunidade que faz aqui presente, os vereadores, vereadora, a imprensa escrita e falada. Parabenizar a Marli, a diretora, né, pela escola. Parabenizar também a Kathleen, isso aí que tem que cobrar, tem que, né, olhar plano de governo. Essa situação do pó aí, a Jane também, né, Jane, eu trabalho faz 20 anos com a dona Otília lá no hospital, quase todo dia que nós estamos lá de plantão, ela fala desse pó. Então, eu acho que podia pedir para o secretário Hélio, pelo menos, passar o caminhão-pipa na rua, né? Umas 2 vezes por dia, ou que desse
para ajudar um pouco, né, até sair o antipó ou sair esse asfalto, né, que o prefeito comentou. E acredito que todas as indicações, o requerimento que foram feitos aí vai ser levado para o executivo ver se consegue realizar esse cronograma que está sendo feito. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Pablo. Com a palavra, o vereador Ildefonso Pilati. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, aos secretários aqui presentes, diretora da escola, comunidade em geral, aos nossos internautas, a imprensa escrita e falada, seu Manassés, representante do cartório. Eu quero lembrar aqui duas coisas bem básicas. Quando da outra sessão que foi feita aqui em 2017, eu vejo assim que hoje as duas grandes vilãs daquela sessão foram a educação e a saúde. E que hoje a gente vê aqui que está bem amenizado determinadas situações em relação à saúde e em relação à educação. Sabemos desse importante projeto e dessa importante necessidade que é a quadra de esportes, já segundo a secretária encaminhado. Isso é muito importante para a gente tomar novas decisões. Se hoje a principal reivindicação recai sobre a infraestrutura, é porque nós já tivemos um grande passo em relação a essas duas necessidades básicas. Eu tenho sempre dito nas sessões itinerantes que quando não se é possível atender a tudo, se atende àquilo que são as prioridades básicas que dizem respeito ao atendimento da população. Com certeza, a reivindicação feita pela Kathleen é uma reivindicação extremamente importante. Mas eu vejo assim também que é preciso a gente manter sempre a questão da fidelidade, das condições. Essa questão do patrulhamento, por exemplo, eu lembro que no final do ano passado, antes de a Secretaria da Infraestrutura entrar em férias, eu passei aqui no bairro e pedi que fosse patrulhado. Na verdade, segundo o secretário, 40, 60 dias o cronograma de volta para cá. Então, quando a senhora falou na outra sessão de 2017, e agora, talvez, é preciso repensar esse critério, né? Porque se há realmente um planejamento de atendimento de todos os bairros, se hoje passar patrulhamento aqui, amanhã der uma enxurrada, infelizmente, as condições do tempo não são assim favoráveis e aí nós não temos como atender tudo que é uma necessidade. Mas a questão realmente da pavimentação, como foi dito, existe essa intenção do Avançar Cidades. As ruas que estavam incluídas nesse programa era Protógenes da Silva, José Lindner, Ludwig Rodolf, Theodor Quitschel e Renkon Osni Quitschel. Estavam incluídos nesse financiamento do Avançar Cidades, cujo qual o Abel falou aqui muito bem que não saiu, e se não sai dinheiro, não sai obra. Hoje, com os recursos próprios, estamos dando conta de algumas necessidades básicas. Como foi dito aqui, 70 mil foi o material. Mas graças à parceria, à gestão da diretora, junto com a comunidade, certamente a mão de obra que foi incluída aqui nesse projeto, de forma gratuita, através da parceria, custaria mais uns 10, 15, 20 mil. Então é assim que se faz. Gestão envolve parcerias. E essas parcerias
precisa acontecer nas pequenas coisas. É isso que dá certo. Silêncio, presidente. Obrigado, vereador Ildefonso. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a toda a comunidade aqui presente, os internautas. Hoje temos vários internautas assistindo de casa. Agradecer mais uma vez a diretora Marli pelo espaço, muito obrigado. Agradecer a equipe da Câmara pelo empenho aí, pela organização da sessão. Ao final da sessão, a pedido da comunidade escolar, peço que todos cantem parabéns para a diretora Marli, que hoje está de aniversário. Então, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima, que será no dia 29 de julho de 2019, às 19 horas, sem uma pauta ainda definida. Muito obrigado e boa noite a todos.